A biotecnologia nos permite ver que a Amazônia é uma das grandes riquezas do Brasil. Nós, povos indígenas, estamos presentes nessa terra há 14 mil anos. E conhecendo mais sobre biotecnologia, cada vez se reconhece mais a Amazônia como uma das maiores, ou se não a maior riqueza do Brasil. Eu acredito que a bioeconomia ela seja uma oportunidade de crescimento. Nós temos conhecimento sobre a floresta, sobre a terra, sobre as águas, sobre os lagos, sobre os seres. Nós não temos tecnologia. Eu acredito que o Estado brasileiro está em um processo de aprendizado. E a universidade ela poderia ser utilizada para explorar a Amazônia de uma forma sustentável. Existem possibilidades de vivermos em harmonia com tudo que está em nosso entorno. Não podemos perder o bonde de uma revolução que está acontecendo no mundo. A bioeconomia é a chave para o combate dessas mudanças climáticas. Em última instância, a querendo de nascer marcando para maçã curacane. Eu sou João Paulo, me chamo Yupuri. Meu nome é Cira Mubarak, eu sou graduanda de Engenharia Química. Bom, eu João Vicente Braga de Souza, sou um amazonense. Eu sou da etnia tucano, do Alto Rio Negro. Sou graduado em Filosofia e doutor em Antropologia. E faço parte de um grupo de pesquisa onde o foco da pesquisa são sensores e biosensores. Do meu desenvolvimento como jovem, comecei a gostar de ciência desde então. E desde quando eu era pequeno, gostava de analisar e entender os ambientes. E entre os ambientes que eu mais gostava da água. Estudando ali aqueles 4, 5 anos da faculdade. E aí então eu tive a oportunidade de ir para fazer mestrado na USP. Depois fiz doutorado lá. E aí no ano de 2005 eu finalizei o doutorado. Retornei para Manaus. E após esse período eu comecei a trabalhar então em 2009 no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde desde então a gente trabalha com duas coisas principais, né? As micoses, que não deixaram de ser interessantes para a gente, mas também a gente trabalha com biotecnologia. E é essa conversa que nos traz até aqui, né? Essa conversa sobre biotecnologia e também bioeconomia. Eu gostaria de iniciar, antes de falar sobre o que é bioeconomia, falar sobre o que é biotecnologia. Biotecnologia é quando nós utilizamos das ciências biológicas por meio de técnicas. Bom, a bioeconomia é a utilização da biodiversidade atrelada à tecnologia com a finalidade de causar menos impacto para o ambiente, causar um impacto mais sustentável. Então, se eu estou utilizando um animal ou um vegetal e por meio de uma técnica faço isso, eu estou fazendo biotecnologia. Se eu estou criando peixes e eu faço isso a partir da tecnologia da aquicultura, isso é uma biotecnologia. E aí você pergunta, então por que você me deu esse conceito? Porque o próximo conceito, que é o conceito de bioeconomia, ele está relacionado. Ou seja, em bioeconomia é o momento em que eu utilizo a biotecnologia, eu utilizo os seres vivos para obter a movimentação econômica. E eu faço isso de uma forma especial, eu faço isso de uma forma renovável. Então, dentro desse contexto, que para nós a Amazônia, ou melhor dizendo, a floresta, a terra é fundamental. Porque nós consideramos que tudo isso faz parte do nosso corpo. Portanto, falar da bioeconomia para nós é falar da nossa vida, do nosso corpo e, a partir desse conceito, como nós relacionamos com tudo que está em nosso entorno. Então, bioeconomia é isso, a vida que está em jogo e como que nós relacionamos com tudo que está em nosso entorno. Por exemplo, aqui eu quero mostrar para vocês essa palha, essa semente. Para muita gente pode não ter nenhum significado, mas para nós povos indígenas, isso aqui é nosso remédio. É a questão de saúde, é saúde. Bioeconomia
é isso aqui. Produzir remédios à base das plantas medicinais, sem destruir, sem sair por aí destruindo de qualquer jeito, de qualquer forma, mas respeitá-lo ela, porque ela que produz remédio para nós. Em bioeconomia, é esse mel que esses chamados de insetos, os bichos, produzem remédio para nós. É levar a sério essa rede de relações de que esses bichos são tão importantes quanto os seres humanos, porque eles que produzem remédio para nós. A abelha não é simplesmente a abelha, sair matando por aí, não. Sair destruindo a casa dela, não. Ela produz remédio. Bioeconomia é isso. Bioeconomia é isso aqui, que nós extraímos dos vegetais para a gente utilizar, que é biodegradável. Isso aqui para nós tem muita serventia para os povos indígenas. Assim pode servir para muita gente. Então, bioeconomia é a gente ter essa consciência de que tudo é importante. Então, eu acredito que a bioeconomia ela seja uma oportunidade de crescimento, tanto para as cidades próximas quanto para as capitais. Então, a região amazônica ela é pouco explorada e o contexto da bioeconomia traria esse crescimento e oportunidade, tanto para os moradores, quanto, no nosso caso, para os ribeirinhos, em exploração em que eles poderiam gerar renda com isso. A bioeconomia é a maior vocação da Amazônia. Quando você observa a Amazônia e vê ela de uma forma direta, dentro da floresta, você vai observar que uma das maiores riquezas da Amazônia é a biomassa, é a floresta. Em sequência, você vai observar que são os seus animais, a ciclagem do carbono e nitrogênio feita pelos micro-organismos. A Amazônia ela é rica devido a esses organismos vivos, biológicos. Logo, a bioeconomia é a nossa vocação. A vocação verdadeira da Amazônia é a bioeconomia. E isso, então, se torna mais importante agora do que nunca, uma vez que nós estamos, de fato, enfrentando os desafios climáticos que já são presentes e que nesses últimos dias apareceram de várias formas no nosso meio, em forma de enchente, em forma de nuvens de fumaça e vários outros problemas ambientais que já são claros no nosso meio. Continuo dizendo que a Amazônia é um corpo. Portanto, quando a gente destrói as florestas, estamos destruindo o nosso corpo. Muito mais que isso, nós estamos destruindo as casas dos seres que habitam nas florestas e que cuidam das florestas. Mais do que isso, ainda é quando a gente não tem essa consciência da nossa autodestruição, quando nós colocamos a Amazônia como floresta e terra como objeto de lucro, objeto de ter as coisas. Não, nós temos que colocar a Amazônia como floresta, terra e água como seres, como sujeito de relações. Assim como nós podemos ter reação na medida que a gente for descontrolado, quando a gente utilizar esse recurso de forma descontrolada, ela vai reagir. Exemplo é pandemia chamada Covid. O papel do pesquisador na Amazônia ele é um papel crucial, devido à pesquisa ela ser muitas vezes a base para a exploração de recursos amazônicos. Então, hoje em dia, a gente não tem tanto incentivo para essa área, tanto que você não consegue ter muitos exemplos de explorações sustentáveis na Amazônia. Então, a gente vê que ainda é uma indústria bastante precária, a exploração de madeira, e as únicas coisas que você consegue pensar quando diz respeito sobre a Amazônia, a exploração e recursos, você imagina a exploração de madeira. Então, a gente possui muitos recursos não explorados. E o pesquisador, ele traria essa noção de onde tirar e do que fazer. Ou seja, então ele tem um papel desde da exploração inicial,
da descoberta de uma matéria-prima, da aplicação na indústria e, por consequência, a finalização de uma forma sustentável. A presença indígena na Amazônia é muito incompreendida pela sociedade em geral. Ser indígena na Amazônia é ser incompreendido pelas outras sociedades. É ser incompreendido quando a gente está falando, o que eu estou falando aqui, que a floresta é um corpo. É ser compreendido quando a gente diz que a floresta é cura. É ser compreendido é quando a gente fala que a floresta é mãe, e outras sociedades não conseguem entender isso. E não entendendo, acham que nós, indígenas, somos que atrapalhamos o progresso, atrapalhamos agronegócio, somos contra a exploração de madeira, somos contra a exploração de minério. Não é assim. Não é nesse sentido que estamos falando. Nós estamos dizendo que existe outra possibilidade de vivermos em harmonia com tudo que está em nosso entorno, do que a gente insistir na depredação e provocar desequilíbrios. Então, nós somos muitas vezes incompreendidos quando nós falamos isso. Ser um cientista para mim é uma grande felicidade. Eu adoro a minha profissão. 11 anos de formação para chegar a conseguir participar como pesquisador das atividades que faço hoje, que envolvem biotecnologia. E é uma grande felicidade para mim cumprir essa coisa, que é essa vocação que tenho desde novo, desde criança. A Amazônia é muito grande, é muito rica e muito biodiversa. Eu tenho a satisfação de fazer parte de ser pesquisador do INPA e de poder trabalhar com os organismos da Amazônia. Então, eu diria que a minha carreira como pesquisador é uma carreira feliz porque posso fazer aquilo que exerço e posso fazer no melhor campo, melhor laboratório que existe, que é a própria Amazônia. Então, a bioeconomia, ela é baseada em uma boa relação entre o setor privado, o setor público e a universidade. Essa tríade, ela precisa trabalhar de forma azeitada, de uma forma a um permitir com que o outro possa exercer sua atividade. O setor público, por sua vez, vê as necessidades do povo e às vezes não bate com o setor privado, então ele modula. O setor privado é o que coloca o dinheiro e as demandas da indústria, e a universidade é aquela que pode fornecer conhecimento, é aquela que provê a tecnologia para que seja utilizada. Então, na Amazônia, a universidade tem um papel muito importante. O papel da universidade na Amazônia é despontar tecnologias. E como se faz isso? Um grupo de base de pesquisadores estudando a diversidade, a biodiversidade dos animais, os vegetais, e um grupo que estuda as tecnologias que podem ser obtidas a partir desses animais e plantas. Então, eu vou ser sincero ao falar das universidades. A universidade, como o FAM, outras universidades presentes na Amazônia, sempre estiveram de bunda com o nosso conhecimento. Sempre colocaram conhecimentos indígenas como não conhecimento. Não é à toa que as universidades têm esses programas de capacitar aos índios, aos povos indígenas. Porque sempre colocam os povos indígenas no polo de que tem que aprender, mas nunca perguntam para a gente qual é a nossa epistemologia, qual é a nossa ciência, quais são nossos conceitos. Portanto, a universidade tem a grande responsabilidade de estar promovendo uma ciência sem alma, uma ciência desumana. A universidade tem que produzir conhecimento humano. Portanto, a presença da universidade é muito importante. E será importante na medida que ela for capaz de sentir que ela está dentro de um contexto social de diferentes povos indígenas, diferentes outros povos, como quilombolas, e trazer ela para dentro dela para discutir, não como tomar esses conhecimentos como informação, não, mas sim como conhecimento. Bom, eu acredito que as universidades poderiam exercer um papel muito mais ativo na exploração dos recursos amazônicos.
A gente possui muitos alunos e professores com boas intenções de exploração desses recursos, tanto para encontrar maneiras diferentes de aplicação em cosméticos, aplicação em processos industriais. Então, eu acredito que as universidades elas poderiam ter um pouco mais de recursos para essa área. Eu acho que é uma área pouco explorada e a falta de incentivo é um dos principais motivos para que não ocorra uma exploração espontânea. Como as mudanças climáticas, as ilhas de calor, em que nós poderíamos utilizar os recursos daqui para a resolução dessas problemáticas. As mudanças climáticas são reais. A concentração de carbono, ela tem uma linearidade forte desde que nós começamos o nosso processo de industrialização. E, infelizmente, a gente observa isso claramente ao nosso redor, aqui na nossa região. As enchentes e secas, com menor distância agora entre elas. Elas são a principal observação física do que está acontecendo sobre o aquecimento global aqui na nossa região. Mas existe uma preocupação muito maior, porque a biodiversidade, ela, apesar de ser muito forte, ela também é muito sensível. São essas mudanças no regime das águas e também a possibilidade de perda de espécies em curto prazo. Numa revolução que pode acontecer muito rápido a partir de agora, que é um momento que a gente devia ter tomado conta dessas concentrações de carbono antes, mas agora já está ficando difícil de retornar e consertar essas concentrações altas de carbono que nós temos em nosso meio. Existem vários fatores que nos mostram que nós estamos promovendo a nossa autodestruição. Uma delas é essa que eu já falei, outra delas, um sinal, né, que nós estamos vivenciando, é a própria mudança climática. O que é mudança climática do ponto de vista indígena? Nada mais é que essa desconexão que nós promovemos com tudo que está em nosso entorno. Na medida que a gente considera tudo que é objeto, a gente vai começar a destruir tudo isso e promover, né, a autodestruição. Portanto, mudança climática é uma prova dessa relação que nós estamos construindo com tudo que está em nosso entorno e também com todos entre nós, sociedades. Então, nós precisamos estar atentos na Covid, que já deu seu recado, nessa mudança climática que está acontecendo, e repensar qual é o melhor modelo de a gente seguir. Aqui eu não estou querendo dizer que eu tenho que construir outro modelo de vida. Não. Nós precisamos olhar e aprender a dialogar que existem outras possibilidades de diálogo e de conhecimento. A bioeconomia é a chave para o combate dessas mudanças climáticas. Um conceito que ela está sendo desenvolvida, que é o uso dos recursos naturais de uma forma renovável, ela é a solução para parte desses problemas. Vou lhes exemplificar falando sobre combustíveis. Quando você consome etanol, o etanol vai se transformar dentro do seu carro por combustão em CO2, esse CO2 vai à atmosfera, retorna na lavoura de cana e na lavoura de cana recomeça o seu processo. Então nós temos um ciclo fechado. Esse ciclo é um ciclo sustentável e essa é uma tecnologia, uma biotecnologia importante em bioeconomia que pode reduzir a concentração de CO2. Bom, eu acredito que a bioeconomia ela seja responsável pelo próximo passo da humanidade. Então, a partir de agora, eu acredito que seria incrível toda a exploração natural, a exploração dos recursos naturais sejam voltadas em um futuro em que as mudanças climáticas elas não sejam mais
uma pauta problemática, mas como uma pauta como objetivo final de um processo, como objetivo final de uma pesquisa. O papel da bioeconomia antes de tudo, deve ser ou deverá ser essa capacidade de a gente entender as coisas que estão no nosso entorno como sujeitos, ou melhor, como agenciadores, e a invenção de tecnologia começar a dialogar com essas concepções. A importância da discussão da bioeconomia vem na medida em que nós estamos numa teia de relações e nessa relação cada um é dependente um do outro. A bioeconomia significa, enfim, que nós precisamos utilizar esses recursos que estão à nossa disposição, continuar caminhando, também utilizando a tecnologia que nós também precisamos de forma equilibrada. Portanto, isso tem que estar muito bem conjugado. Repito, se não levar isso a sério, não adianta discutir bioeconomia. Eu acredito que hoje estamos em uma era da informação em que a cada minuto nós somos bombardeados por informações diferentes. A gente tem internet em que hoje em dia já não é mais dificultoso você se comunicar com alguém em outro lado do mundo. Então eu acredito que as ideias elas podem surgir do cotidiano, então não transformar o contexto de pesquisa, de bioeconomia e de exploração algo inalcançável. Eu acredito que quanto mais a gente falar sobre isso, mais essa informação ela vai ser disseminada e mais as pessoas vão se interessar sobre isso. E aí pode ser que surja uma ideia numa conversa informal sobre isso, mas eu acredito que seja necessário a informação e falar sobre isso. Então, nós precisamos, como eu disse, participar, nós povos indígenas, participar dessas instâncias de discussão, como universidades. Nossos especialistas indígenas têm que estar dentro das universidades para falar do nosso conhecimento, trazer nossos conceitos para dentro dessas instituições. Só assim poderemos levantar uma questão: se nós somos capazes de conviver, não de viver, mas de conviver. A bioeconomia pode chegar a mais pessoas por meio da educação. Nós podemos mexer no currículo desde o ensino básico, médio e superior para que a bioeconomia passe a ser algo pautado e importante. Hoje o ecologista ou a pessoa que se preocupa com o meio ambiente, ela é taxada como louco, extremista ou algo dessa forma. E na verdade extremo são os problemas que nós temos hoje com carbono. E provavelmente os extremos vão ser os problemas que nós vamos ter nos próximos 20 anos com o clima. Nós vamos ter pessoas que vão morrer devido ao clima, diretamente, fisicamente, devido aos problemas relacionados ao clima, e outras tantas que irão sofrer. Quase sempre quem mais sofre são as populações mais pobres, nativas e isoladas. Então nós temos que fazer essa conexão, essa ligação entre os que sabem e os que precisam saber. E essa linguagem precisa ser clara e passa pelo colégio e pela universidade, como a maior parte dos problemas do Brasil. Ei, me permita fazer um convite especial. Venha participar do Climaton. O Climaton vai acontecer nos dias 2 e 9 de outubro. E vamos nele discutir vários aspectos sobre a bioeconomia e diversidade na Amazônia, procurando soluções. Inscreva-se! As inscrições serão até o dia 13 de setembro. O Climaton é uma oportunidade de juntar pessoas. Imaginem, empresários, estudantes e entusiastas juntos, trabalhando sinergicamente para tentar obter soluções relacionadas a problemas climáticos e também de diversidade. Esses grupos trabalhando juntos e gerar soluções. Então, a maratona. Imagine a possibilidade de conhecimentos. E todos são convidados.
Todos são convidados. O Climaton será um ambiente de muitas possibilidades e oportunidades. Um local onde você poderá expressar suas ideias, receber treinamento e aprofundar-se na temática de bioeconomia e diversidade da Amazônia, trazendo suas ideias, soluções para problemas que nós temos em nossa região. Inscreva-se até dia 13 de setembro. É de graça.